Neste vídeo nós vamos falar sobre PIS e COFINS, que são tributos federais que incidem sobre o faturamento das empresas. E vamos verificar o significado de algumas abreviaturas. PIS, Contribuição para o Programa de Integração Social. PASEP, semelhante ao PIS, mas dedicado aos servidores públicos, Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. E COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Estes tributos eles foram criados com o objetivo de angariar recursos para programas de desenvolvimento, pagamento do seguro-desemprego do abono salarial e financiamento da Seguridade Social. Vamos construir uma cadeia logística com seus elos, desde a indústria, passando pelo centro de distribuição, levando os produtos até o varejo e depois até o consumidor final. É claro que é um desenho simplificado, mas que servirá para entendermos a dinâmica desta cobrança dos tributos. Como disse, as alíquotas incidem sobre o faturamento da empresa. E aqui está uma demonstração do resultado do exercício extremamente simplificada. Na primeira linha já encontramos a receita bruta da empresa e, por conseguinte, o seu faturamento. E aqui no final, o lucro. As alíquotas incidem sobre o faturamento da empresa. Entretanto, sobre esta base de cálculo, é permitido excluir deduções, vendas canceladas e devoluções, abatimentos, IPI, ICMS e ISS. Aqui temos a nossa receita bruta, as deduções permitidas por lei, e sobre este saldo é que vão incidir as alíquotas do PIS/COFINS. E aqui uma pergunta: pode compensar valores recolhidos? Mas antes de responder, eu quero dizer que existem dois regimes de aplicação do PIS/COFINS. O regime cumulativo e o regime não cumulativo. Em linhas gerais, toda empresa paga o PIS e o COFINS em função do seu faturamento. Aqui temos a nossa cadeia de suprimentos e cada elo desta cadeia produtiva, ao vender o seu produto, paga o PIS/COFINS. A diferença entre esses dois regimes, cumulativo e não cumulativo, está na capacidade da empresa compensar ou não, na venda, o tributo devido ao governo com o valor pago na compra. Compensar ou não, aqui está a diferença. No regime cumulativo, cada empresa recolhe o tributo devido pelo seu faturamento, independentemente do que foi pago ao fornecedor. E aqui uma ilustração com a pergunta: posso compensar? E a resposta é não. Tudo que for pago, eu acumulo. Regime cumulativo. No regime não cumulativo, cada vez que acontece uma venda, a empresa vendedora é tributada pelo PIS e COFINS. Entretanto, pode abater, quer dizer, compensar o que foi pago nas etapas anteriores, nas compras realizadas. E sobre as alíquotas, vamos aqui construir uma tabela e colocar na primeira linha o regime cumulativo, o PIS com uma alíquota de 0,65%, o COFINS com uma alíquota de 3%, tudo do faturamento considerando deduções já mencionadas. E na segunda linha, o regime não cumulativo, com o PIS de 1,65% e o COFINS na alíquota de 7,6% do faturamento, considerando as deduções já mencionadas. No regime cumulativo ficam as empresas que realizam a prestação de contas pelo lucro presumido. No regime não cumulativo ficam as empresas que realizam a prestação de contas pelo lucro real.
Observe que, como o regime não cumulativo permite a recuperação dos tributos, as suas alíquotas são maiores. Sim, vamos realizar um exercício. Então aqui está. Calcule o PIS e o COFINS pelo regime cumulativo, sem direito de recuperação. Uma empresa foi formada com um capital de 50 mil, adquirindo com todo este valor o seu estoque. Vamos fazer aqui o razonete do capital com um crédito de 50 mil e a contrapartida aqui no razonete do estoque, um débito no valor de 50 mil. Esta empresa teve um faturamento mensal de 60 mil, decorrente da venda de metade do seu estoque. E, além disso, teve mais 12 mil de receitas de aluguel. Observação: neste faturamento já foram reduzidas aquelas contas já mencionadas anteriormente. Vamos fazer o nosso razonete da receita com aquela observação, só recordando as deduções das vendas canceladas e devoluções, abatimentos e os tributos IPI, ICMS e ISS. Retornando aos razonetes, vamos creditar a receita de 60 mil e debitar no razonete do caixa estes 60 mil. Custo das mercadorias vendidas, correspondente à metade do estoque, no caso, 25 mil. Vamos creditar esse valor no razonete do estoque. A empresa também obteve uma receita de 12 mil, referente a aluguéis recebidos. Vamos anotar aqui no razonete da receita e debitar o valor aqui no razonete do caixa. Vamos fazer o cálculo do PIS e COFINS, lembrando que nós vamos calcular pelo regime cumulativo. E no regime cumulativo aqui estão as nossas alíquotas. O PIS será de 0,65% de, somando a receita, igual a 72 mil, retornando 0,65% de 72 mil igual a 468. Vamos criar um razonete aqui de PIS a pagar, com este valor de 468, e a contrapartida será um razonete aqui nas contas de resultado, deduções com PIS e COFINS. E agora calculando COFINS de 3% de 72 mil igual a 2.160. Então aqui um razonete de COFINS a pagar no valor de 2.160, debitando aqui na conta de resultado, deduções com PIS e COFINS, 2.160. Dividindo os nossos razonetes em ativo, passivo, e aqui à direita, na parte de cima, patrimônio líquido e as contas de resultado abaixo. Então este foi um exemplo do cálculo do PIS e COFINS no caso de regime cumulativo, quer dizer, não existe crédito desses tributos em função das etapas anteriores. Recordando, o regime cumulativo é executado pelas empresas optantes do lucro presumido. Vamos fazer um exercício no regime não cumulativo. Calcule o PIS e o COFINS a pagar pelo regime não cumulativo. Então, uma empresa foi formada com um capital de 80 mil, adquirindo com todo este valor o seu estoque. Vamos fazer aqui o razonete do capital, acreditando o valor entregue pelos sócios. Só que agora não podemos colocar todo este valor no estoque, porque no regime não cumulativo o valor pago ao fornecedor será recuperado. E neste caso estão embutidos o PIS e o COFINS. Vamos calcular então estes valores. Cálculo do PIS e do COFINS na compra. Lembrando que é o regime não cumulativo, aqui estão as alíquotas deste regime não cumulativo. PIS 1,65%,
COFINS 7,6%. Então o PIS representa 1,65% de todo o valor pago na compra do estoque, no caso 80 mil. 1,65% de 80 mil é igual a 1.320. E o COFINS, 7,6% de 80 mil, é igual a 6.080. Então vamos calcular o valor do estoque. Pago ao fornecedor 80 mil, sendo PIS igual a 1.320 e COFINS igual a 6.080. Lembrando que nestes 80 mil, o ICMS e demais tributos já estão descontados. Logo, o valor incorporado ao estoque é igual a 80 mil menos 1.320 menos 6.080, que é igual a 72.600. Vamos completar os nossos razonetes, lançando aqui no estoque 72.600. E para completar a contrapartida, lá dos 80 mil, vamos debitar em PIS a recuperar de 1.320 e COFINS a recuperar de 6.080. Agora, veja só, os valores do PIS e COFINS não são discriminados na nota. Cabe à empresa fazer os cálculos e anotar os seus créditos. Outro evento. No final do mês, verificou-se que a empresa obteve um faturamento de 100 mil, com a venda de 80% do seu estoque. Já fazendo a conta para facilitar, 58.080. Vamos para os nossos razonetes e anotar aqui a receita de 100 mil, recebida dos clientes e debitada no caixa. O custo das mercadorias vendidas totaliza 58.080, retirados do estoque. Como houve uma venda, um faturamento, temos que calcular o PIS e o COFINS na venda. Então aqui temos PIS 1,65% de 100 mil, que é igual a 1.650. Aqui está o nosso razonete de PIS a pagar. E a contrapartida será aqui nas contas de resultado, em um razonete chamado deduções com PIS e COFINS. COFINS 7,6% de 100 mil, que é igual a 7.600. Vamos anotar aqui no razonete de COFINS a pagar um crédito de 7.600, debitando aqui nas deduções com PIS e COFINS este mesmo valor. E aqui estão o nosso ativo, passivo, patrimônio líquido e as contas de resultado. Vamos elaborar aqui uma DRE super simplificada. Receita, deduções com PIS e COFINS, custo das mercadorias vendidas e lucro bruto. E anotaremos os valores. Receita 100 mil, deduções PIS e COFINS 9.250, custo das mercadorias vendidas 58.080. Somando e subtraindo esses valores, teremos um lucro bruto de 32.670. Vamos transcrever esse valor aqui nos lucros acumulados. Vamos criar uma tabela para verificarmos os nossos saldos com relação ao PIS e COFINS. Aqui está, valores a recuperar, valores a pagar e o saldo. Na primeira linha, PIS, valor a recuperar 1.320, valor a pagar 1.650, teremos um saldo de 330 a pagar. Veja que compensamos o valor pago anteriormente, restando este valor para recolher ao governo. Lançaremos nos razonetes este saldo a pagar. Mesma coisa com o COFINS, valor a recuperar 6.080, valor a pagar 7.600, o que nos traz para um saldo de 1.520 a pagar. Vamos fazer agora nosso balanço patrimonial.
ativo, lado direito aqui o passivo e o patrimônio líquido. No ativo, caixa e estoque. No passivo, PIS a pagar e COFINS a pagar. E no patrimônio líquido, teremos capital e lucros acumulados. Preenchendo os valores, caixa 100 mil, estoque fazendo a conta, 14.520. Vamos lançar aqui no nosso balanço patrimonial. Total do ativo, 114.520. No passivo, PIS a pagar e COFINS a pagar, aqui estão os valores, 330 e 1.520. E no patrimônio líquido, capital e lucros acumulados, 80 mil de capital e 32.670 de lucros acumulados. Total do passivo e do PL, 114.520. Importante, independentemente da opção tributária da empresa, o recolhimento do PIS e do COFINS é sempre mensal. E sobre o PIS e COFINS é importante destacar que existem produtos isentos, produtos de alíquota zero e tributos com tributação monofásica. Na tributação monofásica, o PIS e o COFINS é cobrado apenas do fabricante ou do importador, na primeira etapa da comercialização. E depois não é aplicado nas demais etapas, lá nos distribuidores ou nos varejistas. Agora veja só, as empresas optantes pelo Simples Nacional, que tem a vantagem de já ter o PIS e o COFINS inclusos no pagamento unificado, elas devem verificar se algumas de suas vendas englobam produtos isentos de alíquota zero ou de tributação monofásica para buscar alguma compensação no recolhimento a maior. Então nesse vídeo nós vimos sobre o PIS/COFINS, regime cumulativo e não cumulativo, suas alíquotas, possibilidade de compensação por tributos já pagos, razonetes para compreendermos a dinâmica dos lançamentos. Bons estudos!